furacão, Saci Pererê invade a cozinha, derrubando panelas e quebrando pratos. Tão rápido quanto entrou, ele foge, rindo e saltitando. Jati Jaterê caminha atento nas matas onde habita. Com seu cajado mágico, oferece perigo a todos aqueles que ousam fazer mal à floresta. O Saci de Monteiro Lobato reforça o racismo? Eu sou o Felipe Sampaio. E eu sou o Bruno Campos. Bem-vindos ao Resenha Épica! Hoje, terça-feira, dia 22 de agosto, lógico, hoje, pra você que tá ouvindo nesse momento, né? É dia do folclore, tá? E pra comemorar esse dia do folclore, a gente vai fazer um episódio não sobre folclore em geral, porque o nosso folclore é muito rico, então a gente tem assunto pra vários episódios, mas hoje a gente vai falar de Saci. O Saci que a gente conhece, ele tem aquele gorrinho vermelho, ele usa um cachimbo, dizem até que tem a mão furada por causa das cinzas do seu cachimbo. Ele tem a pele escura e, principalmente, a característica mais marcante dele, tem uma perna, né? Ele vive saltitando por aí. E quando não tá saltitando, ele se movimenta dentro de um mini furacão, né? É um rodamuinho ali, né? Que ele consegue invocar ali e faz aquela bagunça toda, né? É o Tasmania brasileiro, né? Vira um furacão e faz um caos danado. De acordo com o folclore, tá sempre pegando peças por aí, né, fazendo um monte de bagunça na casa dos outros, sumindo com utensílios da cozinha, da sala. Azedando leite. Escondendo o controle remoto, acho que esse é o pior pecado que qualquer criatura pode cometer, né? Dando nó na crina do cavalo. Tem várias brincadeiras que ele faz que não fazem nenhum sentido, né? Mas na crença original era isso aí, né? Quando a gente aprende na escola, né, a gente fala sobre folclore, a gente tem várias figuras, né, do folclore brasileiro. A gente tem o Saci, tem o Curupira e tal, e eles são apresentados assim de uma maneira muito infantil até, né, pra gente. E essa versão do Saci, esse Saci que a gente conhece, ele foi trazido pra gente, principalmente através de Monteiro Lobato. Esse autor, que também é muito conhecido pelo Sítio do Pica-Pau Amarelo, que deu origem aí ao programa de TV, do qual, inclusive, a figura do Saci Pererê, o personagem do Saci Pererê, esse desenho, não esse programa, né, não era um desenho, esse programa, pra quem tem entre 20 e 30 anos, né, no caso de nós, eu acho que é impossível a pessoa não ter assistido. É impossível o Sítio do Pica-Pau Amarelo não ter participado da infância do pessoal que tá entre 20 e 30 anos. E esse autor, ele vai trazer essa figura que a gente conhece, que a gente acabou de descrever do Saci Pererê, que assim, perdura até hoje, só que esse autor, ele é um cara extremamente polêmico. Vamos explicar aqui como é que a gente chegou nesse Saci. Antes mesmo de Monteiro Lobato, cara, tem um amigo dele, um conhecido dele, chamado Hugo de Carvalho Ramos, lá em 1910, ele escreveu um conto chamado O Saci, dentro de um livro chamado Tropas e Boiadas, tá? O livro foi lançado somente em 1917, mas o conto ele escreveu em 1910, quando ele tinha 15 anos ainda. É, bem anterior ao lançamento de Monteiro Lobato, né? Nesse conto, ele pega essa cultura que já existia, né? Era uma cultura oral até então, porque ele foi o primeiro a lançar uma coisa escrita sobre o Saci. E nele, ele conta uma história, eu li isso hoje, inclusive, nunca tinha lido. É até interessante. Só que a gente tem que deixar claro que é um conto racista e misógino, cara. Porque, cara, se você é daquele pessoal de, não, já vai lacrar, calma. Eu vou trazer pra vocês aqui algumas coisas que tem nesse conto e vocês vão me dizer se isso seria normal ou se hoje em dia vocês achariam isso legal de uma criança ler. O conteúdo era o seguinte: tem um cara, ele é um servo de uma fazenda, nessa época que a abolição era bem recente, né, 1910, não existia mais, não existia não, né, infelizmente existia, mas era proibido, sim. A escravidão, né, no Brasil, e conta a história de um homem negro, né, um serviçal ali de uma fazenda, que ele era casado com uma mulher, ele tinha mais de 60 anos, ele era casado com uma mulher, só que ele tava de olho numa menina,
que é chamada de mulata aqui no escrito, que para muitos é uma palavra também bem pejorativa, né? Sim. Ele tá de olho nessa menina mais nova, né? Ele tá querendo, só que a garota não dá bola pra ele. E ele acaba encontrando esse ser de uma perna só que tá injuriado, tá bufando pra um lado e pro outro, muito bolado. E ele não fala sobre a carapuça, não, nesse livro, não. Ele fala sobre uma cabaça, né? Ele encontra com esse Saci e o Saci fala que ele tá muito chateado que roubaram a cabaça dele e a cabaça que dá os poderes mágicos dele. E eles fazem um trato, ele fala que se esse cara, ele é chamado de Zé, se o Zé trouxer pra ele a cabaça, ele faz um feitiço pra fazer aquela menina apaixonada por ele, entendeu? Então, aí você já vê que, pô, o cara tá tentando enfeitiçar uma menina com quem ele vai trair a esposa dele. Rapaz, que saudável! Ele encontra o cara que roubou a cabaça, ele compra a cabaça com cachaça e fumo. Cara, o que diabos é uma cabaça? Desculpe, mas o que diabo seria uma cabaça? Antes de mais nada... Cara, uma cabaça, até onde eu sei, ela é tipo um pote feito com fruto. Os indígenas usam bastante. É uma planta, entendeu? Que ela... Imagina como se fosse usar o coco como tigela, entendeu? Uma Só cuia. que é uma... tipo isso. Entendi. Beleza. Pelo menos o que eu sei, eu não sei se tem um outro significado pra isso. Até onde eu sei é isso. Aí ele traz a cabaça, né? E o Saci, ele faz um feitiço lá, ele faz um pó dentro da cabaça que é mágico e entrega esse pó pro cara. Só que nesse meio tempo, a esposa dele fica sabendo que ele tá tramando alguma coisa e vai atrás. Então ela vê essa troca de favores entre os dois e ela entende. Aí ela começa a bater no Zé e faz ele derramar o pó, entendeu? E o Zé fica se lamentando que ele ficou sem os dois, né? Ficou sem a cachaça e sem a mulher. E essa é a história. O Saci, ele surgiu assim. Caraca, não tem final feliz e não tem moral, não tem ensinamento nenhum nessa história. Não tem nada. Que horror. E assim, tem vários termos, assim, bem racistas nessa história, entendeu? Eu não vou ficar entrando nesse mérito, mas é isso. Então, o Monteiro Lobato, ele gostou muito dessa história. E dizem, né, que ele já estava muito revoltado com um certo afrancesamento, vamos dizer assim, de São Paulo, né? Ele que era de Taubaté, ele via que o Brasil nessa época aí, ele tinha muita influência da Europa, principalmente da França, né? Influência cultural, né? Até a forma, se você vê a forma que as pessoas se vestiam, num calor de 40 graus, as pessoas de terno, né? De chapéu e tudo. E ele se revoltou, principalmente, dizem, né, que ele se revoltou principalmente porque ele viu numa praça várias estátuas de duendes com capuzes e tal, assim, bem europeus mesmo, né? E ele escreveu exatamente nessa época, ele escrevia pro jornal O Estado de São Paulo, né, o Estadão, e ele escreveu uma matéria sobre isso. E muitos leitores mandaram cartas pra ele reclamando, dizendo que, pô, não viam qual era o problema, e perguntando pra ele, então, o que você queria que tivesse lá? Aí ele pensou assim, sugestão, né? Aí ele escreve respondendo que, pô, queria que, sei lá, que fosse uma onça, que fosse um tucano, que fosse um saci, entendeu? E depois disso ele para e pensa assim, cara, a gente tá precisando criar uma mitologia brasileira, tá entendendo? Então, ele escreve um outro artigo chamado Mitologia Brasílica, entendeu? E no final, ele propõe que as pessoas mandem cartas para ele com relatos do que elas acham, né? Do que elas aprenderam que é um saci, entendeu? Então, ele recebeu mais de 70 relatos. Com isso, ele compilou tudo e editou um livro com esses relatos, chamado Saci Pererê, o resultado de um inquérito. O interessante, cara, para você ter a noção de como era a visão, né, do Saci para essas pessoas, primeiro, a ilustração da capa era um Saci já negro com uma perna só que com chifres, né, e segurando um porrete na mão. Meio diabólico, né? Olha só... Ele não assinou como Monteiro Lobato, não. Ele assinou como demonólogo amador. Que isso? Ou seja,
Assinando dessa forma, ele assume que ele está falando de um demônio, entendeu? Essa era a visão que o Monteiro Lobato tinha, pelo menos a princípio, quando ele lançou esse livro. Então a gente pode dizer que ele tentou fazer uma média do imaginário popular ali sobre essa crença, sobre essa história, e deu ali um tempero de como ele pensava, né? Será que dessas 70 pessoas aí, muitas delas colocaram chifre, ou isso foi um resultado da criatividade dele, né? Eu só queria deixar um ponto aqui, que Monteiro Lobato nasceu em 1882, em Taubaté, que foi uma das cidades que mais recebeu escravo no Brasil. Só queria pontuar isso aí. Eles estarem num local que teve muita incidência de pessoas escravizadas, e pelo fato de, em 1910, a gente sabe que, infelizmente, quem tinha acesso ao jornal, quem podia escrever cartas para o jornal, com certeza era a elite branca. Era a elite branca. Então, quem mandou essas cartas aí foram o quê? São ex-possuidores de pessoas escravizadas, são filhos de escravocratas, entendeu? Muitos desses. Então, mas por que tem a ver? Tá falando de Saci, o que tem a ver aqui? Cara, para o pessoal dessa época escrever sobre um ser mitológico, né, que, como a gente pode ver aqui, era visto como um demônio, entendeu? E ele é representado como um ser humanoide de pele negra, pô, não é à toa, entendeu? Tem alguma coisa aí, a gente vê, e eu acho que por aí a gente já vê uma ideia racista do que pode ser esse ser, com certeza, porque ele tá sendo associado a uma coisa maligna, né? Exatamente, aquela coisa do racismo estrutural, né? O pessoal compilou, criou um estereótipo ali e inseriu num personagem que, na essência, não precisava necessariamente ser representado daquela forma. Não precisava ter aquelas características, né? Depois de Saci Pererê, o resultado de um inquérito, ele realmente escreveu um livro, né? Esse, sim, já é dentro da mitologia, ali, dentro das histórias do Sítio do Pica-Pau Amarelo, né? Que é O Saci, né? Por Monteiro... Esse ele assinou como Monteiro Lobato mesmo. Aí ele já queria dinheiro, né? Aí queria patente, que viu o potencial pra ganhar dinheiro com a história ali, aí botou o nome dele. Ele que começou a escrever livros infantis, né? E ele começou a fazer esses personagens mitológicos. O Saci não é o único personagem mitológico que ele botou nessas histórias, né? Eu acho que todo mundo que tá ouvindo aqui conhece, mas eu acho válido a gente falar, né? O Sítio do Pica-Pau Amarelo é uma coleção de obras, né? São vários livros que foram escritos pelo Monteiro Lobato, que eles têm um foco, né, em crianças, né? São livros infantis, né? E eles contam a história de duas crianças que vão passar as férias na casa da avó, que é a Dona Benta, né? E dentro, a avó, na verdade, ela tem uma fazenda, né? Um sítio, né? Como o nome diz. E é chamado de Sítio do Pica-Pau Amarelo. É engraçado esse nome, porque não existe Pica-Pau Amarelo, entendeu? É por isso. Porque nesse sítio acontecem muitas coisas estranhas, entendeu? Muitas coisas fora do normal. Não, comparado com os outros personagens dessa história, acho que um pica-pau de cor amarela seria a coisa mais simples do mundo, né? De existir ali naquela ficção. Exatamente. Então ali... tem uma boneca que ganha vida, né? Tem uma espiga de milho que também ganha vida. Tem várias coisas que ganham vida. Mas tem vários personagens, assim, que são animais que viram meio humanoides e tal, né? Tem um porco, tem um burro, né? Que conversam com eles. Tem essa coisa toda. E nessa história, o Saci, ela que foi escrita em 1921, o principal ali, que é o Pedrinho, né? Um dos netos da Dona Benta, ele vai caçar um saci. Ele fica sabendo da lenda, né? E ele fala com o tio Barnabé, que é por muitos, ele é considerado também um estereótipo bem racista, né? De um homem negro. Ele vai falar com o tio Barnabé e pergunta sobre essa lenda, como é que funciona, o que é um saci, o que ele faz, né? E eu acho interessante que a primeira coisa que ele pergunta, depois que ele descobre o que é um saci, ele pergunta como é que eu faço pra pegar esse cara. E é engraçado porque a gente não tá falando de um animal, entendeu? A gente não tá falando de, sei lá, mano, de um pássaro, um passarinho aí, como é que eu pego esse passarinho? Não. Ele tava falando de um ser inteligente, um ser de aparência humana. Entendeu?
Cara, um garoto de 9 anos fala assim, como é que eu faço pra pegar? Aí o tio Barnabé fala, pô, primeiro você tem que pegar uma peneira, jogar a peneira em cima dele, aí ele não consegue sair. Aí você pega uma garrafa de vidro com uma rolha, você desenha uma cruz. Olha só, desenha a cruz na rolha, porque ele não pode passar pela cruz. Olha aí, de novo o elemento demoníaco aí. Sim, com certeza. Ele não pode passar pela rolha, né, em forma de cruz. Aí você bota ele dentro da garrafa e prende ele. E é isso que ele faz, cara. Então, um garoto de 9 anos prende esse ser, né, senciente, um ser que tem a capacidade de conversar, um ser inteligente, né, com forma humanoide, ele prende na garrafa. Com toda uma personalidade, entendeu? Também, toda uma... Aí ele se vê perdido na floresta, em dado momento à noite, e o Saci fala pra ele, ó, aqui tem bruxa, aqui tem outros sacis, se você não me soltar, você tá ferrado. Aí o Pedrinho fala assim, olha só, vou te soltar, mas só vou devolver a tua carapuça, né, que é o que dá os poderes pra ele, só vou te devolver se você me levar pra casa em segurança. Ou seja, ele negocia a liberdade com um humanoide negro. Dá pra fazer um paralelo direto com o legado escravagista, né? Dá pra fazer direto. É pesado, né, cara? É pesadíssimo, dá pra fazer um paralelo direto, cara. E assim, dentro desse texto, eu tava relendo ele hoje também, e assim, tem vários termos que dá pra gente falar, pra gente deixar bem claro, né? O Saci, ele é chamado de diabinho, ele é chamado de filho das trevas, capetinha, e sem falar que o tempo inteiro você vê nesse texto que ele reforça que os personagens negros são negros. Assim, você não vê em nenhum momento falar assim, a Dona Benta, aquela branca. Mas você vê... não precisa, né? Esse pessoal não precisa, mas todos os personagens negros, aí toda hora tem aqui, aquele negro. O tio Barnabé, aquele negro. A tia Anastácia, a negra, entendeu? Quando fala a primeira vez do Saci, ele fala, pô, todas as crianças da região tinham medo daqueles negrinhos. Aqueles negrinhos faziam isso. Aqueles negrinhos eram assim. O tempo inteiro reforçando, como se fosse realmente a parte mais importante. Isso quando eles não usam adjetivos, usam palavras muito mais pejorativas e ofensivas que elas. Tem algumas que, honestamente, eu acho que nem cabe a gente ficar parafraseando aqui. É uma coisa muito absurda. A gente tá falando muito do Saci, mas realmente, como você falou, por diversas vezes, durante a narrativa do texto ali, você vai ver uma utilização de uma palavra para se dirigir à tia Anastácia, cara, que é um negócio, assim, pesadíssimo. Pô, o pessoal que tiver curiosidade, pode jogar no Google, é muito fácil de achar. Tem um episódio que aparece uma onça no sítio, ela escala num mastro, e a forma como o narrador desse texto descreve essa atitude de subir no mastro, cara, é uma coisa absurda, sabe? Que jamais ele utilizaria pra dá pra imaginar, né? Se a Dona Benta tivesse cometido, fizesse alguma coisa próxima, muito provavelmente a Dona Benta não teria sido encarada, descrita dessa forma tão pejorativa quanto a tia Anastácia. É bem evidente, sabe? Não dá pra dizer que é forçação de barra, é bem evidente. E pode ter alguém pensando assim, Bruno, Felipe, você está exagerando. Ele só estava reproduzindo aquilo que ele estava vendo na cultura daquela época. Ele pegou isso aí, compilado desse inquérito, né? Tiveram várias pessoas que participaram para criar esse arquétipo do Saci. Ele só pegou isso e botou no livro. Isso não quer dizer que ele era exatamente racista, que ele expressava ideais racistas. E, como a gente vai mostrar aqui, na verdade, não é só isso. Não era só a forma com que ele mencionava os personagens, que ele se dirigia aos personagens em suas histórias. Ele era racista, sim, e era um ativista racista. Isso aí tem documentação histórica, são evidências, não é teoria da conspiração. Eles estão trazendo uma teoria da conspiração. Ele fazia parte de uma sociedade eugenista em São Paulo. Tá? Eugenia, para quem não sabe, eu trouxe aqui uma das definições que você joga aí e vê no dicionário. A eugenia, também chamada de eugenismo, consiste em uma série de crenças e práticas cujo objetivo é criar seres humanos ideais através do controle genético da população. A existência da eugenia se explica na antiga crença de que os seres humanos seriam divididos em raças e que umas seriam superiores e deveriam prevalecer. Isso é totalmente teoria supremacista. Ele fazia parte de uma sociedade
cujo pilar principal era a eugenia. Isso é fato. Com certeza, cara. Infelizmente, nessa época aí, né, no final do século XIX, início do século XX, isso era uma coisa muito presente, cara. As pessoas realmente achavam que precisava-se lavar a etnia das pessoas não brancas, né? Se propôs muito aqui no Brasil trazer europeus para que pudessem embranquecer o povo. O Monteiro Lobato era um dos caras que pregava isso, tá? Isso tem documento, tem carta dele falando sobre isso. A gente, para ter uma noção do que eu tô falando, existe um quadro muito famoso, vocês podem pesquisar aí, rapidamente vocês acham no Google, A Redenção de Cã. Por que Redenção de Cã? Para começar, o Cã, supostamente, dentro da cultura judaico-cristã, ele é muito usado para justificar a escravização de pessoas negras, né? Porque esse Cã seria um filho de Noé que foi amaldiçoado e tal, e supostamente toda a descendência dele deveria servir à descendência dos outros filhos de Noé. Enfim, não vou entrar mais nesse mérito não, até porque é obviamente absurdo, mas a redenção de Cã, ela traz uma seguinte imagem. Você imagina, no primeiro plano, tem assim no meio, tem uma mulher que ela parece ser miscigenada, né? Ela tem um tom de pele pardo e ela tá segurando uma criança branca. À direita dela tem uma senhora negra levantando as mãos pro céu, assim, como se numa prece, como se estivesse agradecendo. E à esquerda dela tem um homem europeu branco. Ou seja, o que tá mostrando ali? Uma mulher negra teve uma filha, né? Com um homem branco, ela nasceu uma parda, e essa filha dela teve um filho com um europeu branco, e finalmente o neto dela nasceu branco. Como se isso fosse uma coisa para se agradecer aos céus, entendeu? Essa é a visão que essas pessoas eugenistas tinham. Isso que as pessoas queriam fazer no Brasil e no resto do mundo, entendeu? Inclusive, a eugenia foi uma das práticas, aí, uma das formas que as pessoas usaram uma pseudociência, né, e subverteram a ciência para poder justificar, por exemplo, o Holocausto. Entendeu? Exatamente. Os nazistas usavam muito isso. Então, é desse tipo de pessoa que a gente está falando aqui. Exatamente. Isso que eu ia fazer um paralelo com o nazismo, né? Pessoal, novamente, aí talvez imagine, vocês estão querendo lacrar e tal. Cara, uma diferença entre um cara que acredita na supremacia branca, acredita nessa coisa de vamos eliminar outras, entre aspas, raças. E o que aconteceu no nazismo, né, o que aconteceu na Alemanha nesse período, é que na Alemanha o cara que tinha esse pensamento, ele entrou e criou um partido político. E espalhou isso aí. Aqui no Brasil não. Ficou uma coisa, digamos assim, fechada num grupo ali em São Paulo. A única diferença é essa, mas a ideologia era a mesma. Supremacia branca, ou supremacia de uma raça que seria a superior, né? E, convenhamos aqui, cara, questões raciais, questões supremacistas, eugenistas, num país como o Brasil, é uma verdadeira estupidez. Quer dizer, é uma estupidez em qualquer lugar do mundo. Mas aqui no Brasil, em especial, porque, cara, praticamente todos nós somos descendentes do legado escravagista, cara. Todo mundo tem uma ascendência dos escravizados africanos, dos índios, sabe? E aqui a gente realmente tem uma mistura de todas as etnias. Então, cara, qualquer pessoa que nasceu no Brasil chegar e falar, não, existe uma raça superior, cara, você é um estúpido. Você não pode, sabe? Isso não faz o menor sentido. E Monteiro Lobato, ele falava abertamente desses assuntos, né, como se vier, tem uma carta escrita por ele, ou seja, aí, ó, evidência histórica, em que ele cita o Ku Klux Klan. O Ku Klux Klan, pra quem não sabe, é aquela seita realmente lunática de americanos que defendem ideias supremacistas, se vestem com aquela roupa branca, com o capuz pontudo, assim, acho que todo mundo já deve ter visto. Pessoas negras. Cara, uma ideia absurda, extremamente violenta, extremamente cruel. E ele chega em uma carta e fala que se fará justiça ao Ku Klux Klan no Brasil, sabe, fica muito difícil chegar e falar, não, veja bem, ele foi mal compreendido. É extremamente complicado. Nessa mesma carta, ele registra que há, entre aspas, mestiçagem no Brasil, entre aspas, porque essa é uma palavra extremamente pejorativa, tá? Não deve ser usada, tá? Não deve ser usada aí no dia a dia, é uma palavra pejorativa. Ele disse que a mestiçagem destrói a capacidade construtiva no Brasil.
Como se essa miscigenação entre as etnias fosse uma coisa intelectualmente ruim, cara. Isso é inadmissível. Não dá pra passar pano, não dá pra negligenciar essas coisas. Mas assim, existe a discussão de que a gente precisa ou não separar, né, desvincular o criador da obra. E eu entendo que as pessoas pensem assim. E sendo bem honesto, em alguns casos eu acho que dá pra fazer isso, sim. Mas, nesse caso aqui, é um escritor que fez material para criança, tá? E esses ideais dele não estavam explícitos, assim. Ele não vou dizer para vocês que no Sítio do Pica-Pau Amarelo tá escrito assim: crianças, não se misturem, não tenham filhos com pessoas negras. Não tá escrito isso, tá? Não vou ser leviano aqui, não tá escrito isso. Só que, lógico, como o Campos já falou aqui, a gente vai evitar falar os certos termos pejorativos aqui, mas tem umas coisas que a gente precisa falar. É meio complicado um livro que tá em currículo escolar, né, que faz parte, nas escolas, tem lá, principalmente nas escolas públicas, Sim. tem na biblioteca lá os livros, um livro desse ter escrito, por exemplo, nega beiçuda, entendeu? Você imagina a situação, uma menina negra sentada, né, na sua sala de aula, tendo sua aula ali, né, a professora ali de língua portuguesa ou literatura ou o que seja, e a professora lendo pra turma lá e se depara com isso, a nega beiçuda. Você imagina como é que essa criança vai se sentir? Você imagina as outras crianças caçoando dela? Olha que situação, tá entendendo? Assim, é maléfico, sabe? Com certeza. Não... Tem esse lado aí da criança que tá sendo alvo dessa ofensa e também das outras, né? A criança, vou botar assim, não negra ali, que leu essa historinha e ela não se sentiu representada, não se sentiu ofendida, mas no que ela leu essa história, ela vai normalizar aquilo ali. Exatamente. Porque foi o professor da escola. Foi o professor da escola que mandou ela ler aquele livro, um educador. Não é nada demais. Não é nada demais. Não é nada demais. A criança, ela vai ler aquilo ali e vocês acham que ela vai ter aquela consciência de que não, eu estou lendo algo construído em cima de uma cultura que explorou os negros, então eu tenho que entender o contexto. Uma criança, ela não vai entender dessa forma. Não, sem falar que tem a questão da representatividade também, né? O menino branco, ele tá ali sendo representado pelo Pedrinho, né, que é um menino que não tem medo de nada, menino corajoso e tal, e os personagens negros ali que as pessoas negras têm, que a criança tem pra ser representada ali, ou são escravos libertos ou são filhos de escravos, né, são pessoas que estão num trabalho análogo à escravidão ali, que é a tia Anastácia e o tio Barnabé, ou o Saci, que, pô, é descrito como um diabinho que chupa sangue de cavalo, que tem, entendeu? Que foge da cruz. Pô, é complicado, né, cara? É complicado. Então, assim, isso tudo veio à tona recentemente, né, poucos anos atrás, porque esse primeiro livro do Monteiro Lobato sobre o sítio, né, que é A Menina do Narizinho Arrebitado, se eu não me engano, uma coisa assim, completou 100 anos, já era de domínio público há poucos anos, né? E completou 100 anos, se eu não me engano, 2020 ou 2021. Não tenho certeza, acho que foi 2020. E a bisneta do Monteiro Lobato, a Cléo Monteiro Lobato, publicou uma versão desse livro editado, né? Ela editou os trechos racistas e publicou. Isso gerou polêmica. Até, inclusive, o secretário da Cultura da época, do governo Bolsonaro, inclusive, ele fez uma crítica muito severa. Ele falou que era uma vergonha nacional, que era uma mutilação de uma obra, né, o que ela estava fazendo. E o que ela tirou foi justamente isso, esses termos pejorativos. A única transformação de verdade que teve foi a tia Anastácia deixou de ser uma empregada e passou a ser uma amiga de infância da Dona Benta. Só. Já foi o suficiente o pessoal se revoltar e abriu essa discussão. Pô, será que a gente deve editar esses textos, né, esses livros que têm algum cunho racista? E assim, realmente é uma discussão. É uma discussão. Que a gente deve ter. Super válido. Eu acho que respondendo isso aí, né, agora, obviamente, é a minha opinião aqui, não tô pra ser o dono da verdade e tal, eu acho que nesse aspecto que a gente tá trazendo de livros pra crianças, não só é válido, como necessário. Se você quiser preservar aquilo ali como cultura, como legado, cara, eu acho necessário sim, justamente por causa desses pontos que a gente tá trazendo.
né? Então acho válido. Mas você vai ter outros livros de Monteiro Lobato que já são voltados, poucos, mas que são voltados para o público adulto. Você quer ver um exemplo? Você tem um livro que não é muito conhecido, então eu convido vocês aí a jogarem no Google, procurar esse livro de Monteiro Lobato chamado O Presidente Negro. Nesse livro, nessa história, ele cria uma realidade futurística que se passa nos Estados Unidos, num período em que tem uma eleição e um presidente afrodescendente, um candidato afrodescendente, ele seria eleito, né? Teria a maioria dos votos, e a classe dominante branca ali, os ricos, né? Os nobres, os burgueses safados ali, se reúnem, né? Não acham isso inadmissível, e o presidente, esse candidato, ele é encontrado morto, fazendo com que o candidato branco seja reeleito. O problema é que esse é um romance futurista, né? O personagem principal, ele tem acesso a uma máquina que vê o futuro e ele vê isso acontecer. E isso aconteceria em 2228. E esse livro, ele foi feito meio que um aviso, tipo assim, se nada for feito, daqui a pouco vai ter um presidente negro, entendeu? Como se fosse uma ameaça. Esse é o maior problema. E ele fez esse livro, ele estava muito confiante de que esse livro ia vender muito nos Estados Unidos. Ele que foi chamado para ser adido comercial no consulado brasileiro lá em Nova York, ele estava confiante no sucesso, cara. Tem várias cartas aqui, vocês podem pesquisar sobre isso, mas assim, que ele fala que ele estava super convencido de que ele ia ganhar muito dinheiro com esse livro, e ele estava planejando construir uma editora, inclusive nos Estados Unidos, e começar a lançar os livros dele e tal. E ele não consegue nenhum patrocinador, ele não consegue ninguém para publicar o livro dele, entendeu? Porque os Estados Unidos já estava, nessa época, lógico que o racismo estava, em níveis alarmantes, né? Mas já existia certas leis contra esse tipo de obra racista, né? Então ninguém quis se aventurar a publicar esse livro e foi um fiasco, né? Então o que ele falou numa carta, inclusive, sobre isso foi: devia ter vindo no tempo em que eles linchavam os negros. Cara, tem noção? Ele dá. se lamentou por não ter ido lá na época em que eles eram mais racistas, vamos dizer assim. Cara, não dá. Ele nem veio com uma postura do tipo, não, vocês não compreenderam a minha obra, né? Não é essa a minha ideia. Cara, não, ele falou... Não, era essa mesmo. Que ele perdeu o timing de lançar um livro extremamente racista. Cara, é absurdo, não dá pra negligenciar isso, não dá pra passar pano nisso, não. Mas então, da onde veio o Saci? Se esse Saci que a gente conhece é uma visão deturpada, né? Se é uma visão, assim, moldada por uma elite branca, então qual é o verdadeiro Saci? Uma das teorias, né, a gente acredita aqui, pelo menos é o que a gente está mostrando, que existem pelo menos 3 versões de Saci, e a gente vai mostrar as 3, e como elas estão ligadas uma à outra, né. Tem um autor indígena, né, muito bacana que vocês conheçam, que existem autores indígenas no Brasil, tá? É bem importante ter essa divulgação, ter esse conhecimento. Esse cara chamado Olívio Jecupé. E ele fala sobre essa questão do Saci Pererê, como a gente está falando aqui, só que na etnia dele, na religião, na crença dele. Ele é de uma aldeia Guarani, né? Todo mundo já ouviu esse termo aí, que é usado para designar uma grande etnia que existe no Brasil desde os primórdios. E nesse vídeo, nesse vídeo do YouTube, ele vai mostrar um livro que ele escreveu, O Saci Verdadeiro, em que ele vai falar sobre uma crença da etnia, da religião dele, de um cara, né, de uma divindade chamada Jati Jaterê. Né, a gente pode até fazer um paralelo, dizer que o nome é parecido, mas os personagens, eles são totalmente diferentes. Essa divindade dele, ela teria, assim, as 2 pernas, diferente do Saci de Monteiro Lobato. Ele teria o cabelo comprido, até meio alourado, olhos claros, e usa um cajado mágico. Né? Assim, dá pra gente dizer que é pelo menos bem diferente do Saci de Monteiro Lobato, né? Ele é um dos 7 filhos de Tal e Querana, né? Que são 2 personagens mitológicos ali, vamos dizer assim, né? Até a gente tem que tomar cuidado com essas palavras, porque, na verdade, isso é uma crença, né? Uma religião que ainda tá viva dentro da tribo dele, né? Mas, assim, dentro desse panteão, é uma palavra melhor, eu acho. O Tal é uma divindade maligna,
ele se apaixona por essa mulher chamada Querana e captura ela. Ele rapta ela e tem vários filhos, e eles são amaldiçoados pela deusa Jaci, que é a deusa da lua. Eles são amaldiçoados, por isso todos os filhos deles nascem monstruosos. Menos um. O quarto filho deles nasce com uma aparência humana, né? Como o nosso amigo Bruno aqui já descreveu. E ele tem esse nome que é muito parecido, muito familiar, né? Jati Jaterê. Né? Sonoramente, né? Bem parecido mesmo. Com certeza foi daí que saiu o nosso Saci Pererê. Com certeza. É até curioso que o Olívio, ele fala que eles não chamam de... Ele até no primeiro livro, ele até chama de Saci, né? Para as pessoas realmente, né, verem a ligação, né, das lendas ali. Mas ele não chama de Pererê, porque ele fala que na língua dele, no Guarani, pelo menos na tribo dele, Pererê é um xingamento. É uma pessoa, tipo uma pessoa peidorreira, que uma pessoa que fica soltando pum direto. Então ele chama só de Saci. E depois ele lança outros livros, um deles é O Presente de Jati Jaterê. Nesse ele já botou o nome mesmo original Guarani. E esse ser, ele é como uma divindade menor, né? E ele carrega um bastão mágico. Ele é protetor das florestas, principalmente da erva mate, porque, segundo a lenda, ele foi expulso de casa, né? E ele vagou sozinho por muito tempo, e por muito tempo ele se alimentou só de erva mate, que é muito presente ali no sul do Brasil, né? Que de onde essa lenda é mais forte, não só do Brasil, inclusive. Essa lenda a gente vê em todas os países latinos ali, né, nas proximidades do sul do Brasil, né? Tem na Argentina, tem no Paraguai, Uruguai. E justamente por isso ele se torna o protetor da erva mate, né? Que, lógico, não tem como desvencilhar do sul do Brasil, né? A gente logo fala de sul, a gente já imagina logo o gaúcho com seu chimarrão, né? Seu chimarrão. Isso, eu ia te corrigir, chimarrão. Já dizia a música, né? Churrasco, bom chimarrão, fandango, trago e mulher. Né? Exatamente. Então... ele é um símbolo ali muito forte, né, para essas etnias do sul do Brasil, e ele tem uma outra atribuição. Além de ser o protetor das florestas ali, principalmente da erva mate, ele também é o senhor da sesta. Sabe aquele soninho depois do almoço? A famosa soneca. Cochilo. Não é tão comum no Brasil todo. Não é comum no Brasil todo, né? Mas isso é um hábito latino, né? Assim, todos nós aqui, os países latinos, né, dos sul-americanos, nós compartilhamos essa tradição, né? Tem países que para ter comércio, né? Por algumas horas ali durante o dia, para o pessoal descansar o almoço. E você consegue imaginar a razão disso aí, né? Supostamente o Jati Jaterê, ele iria pelas vilas, né? Ele ia rondando as vilas, vendo quais as crianças que não estariam dormindo durante a sesta. Você imagina, os pais com a criança pequena que corre para lá e para cá o tempo todo, enchendo o saco, querendo dormir, a criança não quer dormir, eles iriam falar o quê? Jati Jaterê vai vir aqui para ver se você tá dormindo. É melhor você deitar. Com certeza, né? Com certeza a gente consegue imaginar facilmente isso aí. Então, assim, a gente vê que a principal semelhança é o nome. Muito provavelmente Saci Pererê veio desse nome, dessa entidade, mas eles são extremamente diferentes. Como você falou aí, essa historinha infantil, as crianças guaranis nas aldeias ali vão aprendendo desde cedo a ter um respeito enorme por essa divindade, né? Como você falou, queria pontuar, enfatizar isso, cara. Fica muito chato você chegar para um indígena guarani, para alguém que acredita, que tem aquela crença ali, você fala, me conta aí do teu folclore aí. Me conta aí dessa historinha aí do Jati Jaterê. Pô, ele vai se sentir ofendido, tá? Eles enxergam essa divindade de uma forma muito respeitosa. Eu queria até deixar um relato. Atualmente eu tô morando em Manaus aqui, e de um modo geral, pessoal, são etnias completamente diferentes, tá? O Brasil, ele é extremamente rico, não vamos confundir as coisas. Porque eu vou falar agora de uma tribo indígena, então ela serve também para essa tribo que a gente tá falando, que em sua maioria tá no sul do Brasil. Não é isso. Tá? Mas eu queria falar que é muito importante a gente ter respeito, porque aqui no norte
Tem muito pessoal aqui da cidade de Manaus, nem tanto, mas o pessoal que mora mais pro interior, eles têm um respeito muito grande por essas figuras aí, essas crenças, essas religiões que eles acreditam, como por exemplo o Boto, o Curupira, o próprio Saci Pererê, que é uma crença que chegou aqui, e certa vez eu tava conversando com um amigo do trabalho, que ele é daqui, é natural daqui, e ele tava falando, não, porque no sítio da minha avó, não sei o que, o Curupira. E aí eu carioca, não sei o que, a primeira coisa que eu fui fazer foi zoar. Só que ele tava com um semblante tão sério, ele falou tão sério que... Esse aqui é o nosso amigo Bruno Campos novamente. Não, peraí, eu tô contando... Não, peraí. Peraí. Deixa eu conversar com eles aqui, só um minutinho. Você vai me cortar pra me esculachar, é isso? Vai lá, tá bom, depois eu volto a falar. Vocês que já viram e já ouviram em episódios anteriores, Bruno Campos aqui fazendo a gente rir de fome na Rússia. Isso não aconteceu. Agora aconteceu, tá registrado. Você riu. Pode riu lá, do que eu falei. Pode ir lá no nosso episódio sobre a dinastia Romanov, tá? A gente tá aí, é um dos últimos episódios aí, eu acho que 2 episódios atrás. Se não ouviu, ouve lá, tá? Esse aqui também, que falou mal de Alexandre Dumas, Alexandre Dumas, ou Dumas. Eu falei que o cara era na frente do tempo dele. Tá bom, vai. Esculachou um cara super importante pra escrita mundial, tá? Esculachou. Agora nós estamos vendo nosso amigo Bruno Campos debochando da crença alheia. É isso aí. Pode continuar com o seu deboche, cara. Posso continuar? Tá bom, muito obrigado. Então, e aí o semblante dele tava tão sério que esse meu ímpeto inicial ali, zoeira, não sei o quê, ele se transformou num constrangimento gigantesco. Porque eu vi que ele tava falando sério. Tá certo. Então, não, tá certíssimo. Eu tô aqui de peito aberto contando uma gafe que eu ia cometer. Não cheguei a rir, não cheguei a zoar, mas assim, pra gente ver como o nosso pensamento, ele às vezes é engessado. Só porque uma crença é diferente, não é pra debochar, entendeu? Então, realmente, eu tô contando aqui uma experiência que eu tive, e aí troquei uma ideia, ele contou em que situações o Curupira apareceu, e, cara, é aquilo ali, ele acredita naquilo ali e você tem que respeitar. Assim como a gente falou aqui, os guaranis respeitam, né, tem um respeito enorme pela divindade de Ati de Aterê. É interessante você falar disso. Eu vou voltar aqui pro Olívio Jacopé, que é esse escritor. Eu vi umas entrevistas com ele também, achei muito interessante isso. Ele falou justamente sobre isso. Isso são histórias que são muito importantes pro grupo étnico dele, né? São religião, entendeu? Isso faz parte de religião. Aí ele até faz um paralelo, ele fala, se eu falasse pra vocês que Nossa Senhora é só parte de folclore, entendeu? Uma pessoa que é católica, ela ia se sentir extremamente... ofendida, sim, entendeu? É a mesma coisa, pra ele é a mesma coisa. Isso ele disse nas palavras dele, entendeu? Já é um povo que sofre muito, infelizmente, né? Eles lutam aí por demarcação de terras, né? É o nosso povo originário aqui do Brasil e que perdeu muito, né? Infelizmente, eles não têm... a grande maioria teve que fugir, né? Seu solo sagrado. E essa tribo que ele faz parte, Curucutu, justamente ali no sul de São Paulo, luta para preservar ali uma parte do seu solo sagrado, que eles estão perdendo cada vez mais. Essa tribo, infelizmente, se eu não me engano, tem por volta de 300 pessoas hoje, e eles lutam por demarcação de terra, e, inclusive, na abertura da última Copa, o filho dele, eu não me recordo agora o nome, mas o filho dele também é escritor, e, inclusive, é um MC. E é um garoto que ele faz rap, e ele faz rap em Guarani. Ele, inclusive, ele nem é fluente em português, o filho dele. Tá? Ele fala algumas coisas, mas ele fala basicamente só em Guarani. Esse filho dele apareceu na abertura da Copa segurando uma faixa que justamente pedia a demarcação de terras indígenas, entendeu? Então, infelizmente, a gente infantiliza muito os povos originários, né? Os indígenas, como se eles fossem inferiores, né? Esse cara, por exemplo, o Olívio Jacopé, ele é formado em filosofia pela USP. Não que isso faça ele ser mais do que uma pessoa que não é, entendeu? Não que seja isso. Mas, assim, a gente, infelizmente, trata essas crenças como se fossem infantis. E eu quero levantar um questionamento aqui. Talvez Monteiro Lobato, entre outros autores, sejam culpados disso, por trazer essa infantilidade para essas crenças, transformar elas em historinhas só para criança, de ninar, historinhas de criança, entendeu? Exatamente.
Exatamente, que são histórias que, na verdade, têm uma profundidade gigantesca, que ensina respeito pelas matas, né? Nesse vídeo do Olívio Jecupé, que é uma entrevista, né? E ele tá falando que desde cedo na aldeia as crianças são ensinadas, não pode sujar a mata porque é onde o Jati habita, não pode sujar o rio porque é onde a outra divindade deles lá da água habita, né? E são ensinamentos através dessa religião dele que muitas das vezes a gente aqui da cidade grande não observa nas pessoas daqui, que se enxergam como tão superiores a ponto de falar pejorativamente de uma religião indígena, né? A ponto de tratar de forma infantil, a ponto de representar de uma forma infantil uma religião tão bonita, tão vasta, tão rica, que é a religião de qual todos nós somos herdeiros, né, por ser brasileiros. E queria deixar também só mais um relato daqui também de Manaus. Eu já tive a experiência de visitar, eu tive a oportunidade de visitar uma aldeia indígena aqui, a aldeia Tucuia. Que legal, cara. Tá? Novamente, vou reforçar aqui, é uma etnia completamente diferente, né? Não dá pra fazer uma ligação direta. Seria a mesma coisa que você tá conversando com um europeu e você falar, pô, amigão, você tem que conhecer o Brasil, é bem legal. E o cara falar assim, não, eu sei como é que é mais ou menos, eu fui aí ano passado no Equador. Tu vai ficar meio bolado, né? Então, só pra deixar claro aqui que eu não tô fazendo um paralelo direto. Dependendo de onde você vive no Brasil, a distância é maior, tá? Exatamente. O nosso país é muito grande. Mas assim, apesar de você ter o seu histórico, assim, de não respeitar, né, a cultura alheia, apesar disso, eu entendo que a analogia que você está fazendo é que, na verdade, a aproximação que tá tendo aí, né, no que você tá falando, é um modo de vida, né? A questão de viver em uma tribo, né? Com valores de um povo originário. Sim, né? Por isso, é isso que eles têm em comum, mas não é uma etnia totalmente diferente. São como se fossem de países diferentes. Não, também para deixar um relato que eu acho que é muito importante a gente conhecer. Sabe, você realmente abre a sua mente, expande a sua mente. Pô, lá eu comi formiga assada. Um formigão que só tem aqui no norte do Brasil. Isso aí eu já fazia. Isso aí eu já fazia aqui na Baixada lá em Nova Iguaçu. A gente já comia, fazia farofa de tonajura, entendeu? Isso aí eu já fazia já. Isso aí não é só indígena, não. Então, e aí eu comi esse alimento, entre outros, né, alguns alimentos mais comuns também, que tem na nossa cultura, peixe e tal. Eles falavam que esse alimento, a formiga assada é um alimento de guerreiros e caçadores que ficam muito tempo na mata, né, sem ter o que comer, então é um alimento muito calórico, tem muito carboidrato que segura a fome, né? Então, não. Cara, eu acho que não, é proteico. Proteico? Desculpa. Os termos nutritivos aqui, me perdoem. Tá? Eles comem pra ficar muito tempo sem fome, é isso, tá? Se é a proteína que faz isso, então era muito proteico. E realmente foi uma experiência muito bacana. Convido a todos que tiverem oportunidade. Pô, tem aldeias indígenas pelo Brasil inteiro, de diversas etnias. É uma experiência muito rica. E assim, é muito importante, a gente tá frisando isso, mas é pra frisar mesmo, tá? Que a gente tem que respeitar esses povos, tem que respeitar os valores, os costumes deles. Só queria deixar aqui a recomendação que vocês procurassem um ativista ambientalista e escritor também, chamado Ailton Krenak. Tá? Esse cara tem várias entrevistas com ele muito interessantes. Ele é de outra etnia também, mas ele, cara, uma coisa que me marcou muito quando eu vi, eu já tinha visto antes de fazer a pesquisa para esse episódio, e me marcou muito essa entrevista dele. Eu vou falar só um trechinho aqui do que ele disse que mais me impactou. Ele fala pro entrevistador dele o seguinte: nós estamos em guerra. Eu não sei por que você está me olhando com essa cara tão simpática. E realmente, se você parar pra pensar, os povos indígenas, eles estão em guerra desde 1500 para poder sobreviver, entendeu? Para eles não tá tudo bem, não tá tudo em paz. Eles estão em guerra até hoje. Então é um povo que tem que ser respeitado, é um povo que precisa de apoio, tá? Precisam ter os seus direitos, tá? Porque infelizmente eles têm muitos direitos negados. Tava vendo uma entrevista aqui com um autor chamado Alê Santos. Ele é autor de Rastros de Resistência. É quase que uma enciclopédia assim, de feitos de pessoas negras, né? Ele acha que o Saci deve ser reconstruído, tá?
Inclusive, ele fala, com um trecho do que ele fala, é que o Saci, que a gente conhece, é fruto do imaginário popular, do filtro de crenças racistas do Alto de Monteiro Lobato. Ou seja, o que a gente tem hoje como Saci tradicional, ele é o que saiu ali do filtro, né, da peneira do Monteiro Lobato. Várias pessoas, como a gente já falou, de elite branca, ali, pessoas preconceituosas, jogaram todas as suas crenças ali, o seu imaginário, ou simplesmente qualquer coisa que elas quisessem falar, que achasse que seria legal botar na história, jogaram ali, passou pelo filtro dele e ele fez do jeito que ele queria. Não tem garantia nenhuma de que isso era realmente história oral, entendeu? Isso realmente fazia parte da cultura. Pode ter muita coisa que foi inventada ali na hora, entendeu? E mesmo que fosse tudo realmente cultura oral, ele moldou da forma que ele quis. Então, esse Saci tradicional que a gente tem é o Saci do Monteiro Lobato, né? Mas ele tem muitas raízes não só indígenas brasileiras, mas também raízes africanas. Exatamente. Como a gente sabe, o Brasil colônia e império também foi essencialmente escravista. Né, muitos escravos, muitos escravizados trazidos à força da África. Então você tinha toda uma classe oprimida que trabalhava nas lavouras, na cidade, principalmente nas casas de fazenda ali, nas plantações, né? E, bom, as coisas do dia a dia acontecem, né? O trabalhador tá ali manuseando alguma coisa na cozinha, eventualmente, sei lá, quebra um prato, por exemplo, ou botou um objeto fora do lugar que ele deveria estar e depois não achou e tal. E aí quando vinha o senhor ali, o senhor opressor, o senhor de engenho e tal ali, pra dar o esporro, né, sendo bem eufemista aqui, né, dar o esporro ali, o escravo, ele tinha que se justificar de alguma forma. E uma das formas, né, isso também é uma suposição, é uma hipótese aqui, uma teoria, ele justamente chegou e explicou de uma forma sobrenatural. Ele foi falar que não, isso aí não fui eu não. Isso aí foi determinada divindade, entidade que veio aqui e pregou uma peça. E aí, uma das teorias é exatamente que eles pegaram esse nome que a gente citou, que é de origem indígena, origem guarani, né, o Jati Jaterê, para justificar isso. Não, isso aí foi o Jati. Isso aí, esse prato quebrou não fui eu não, foi o Jati. Foi o Jati e com o tempo isso pode ter virado Saci, né? Jati virou Saci, tá realmente muito próximo. E eles caracterizavam esse Jati que eles estavam falando ali, que pregou a peça, como uma pessoa de pele negra com uma perna só. E isso pode ter, ou com certeza teve, né? Como a gente vai ver aqui, juntou todos esses elementos aí, todas essas características. Com certeza, várias entidades, né, de religiões oriundas da África, né, de países africanos, têm certas similaridades. Algumas delas que eu pesquisei aqui poderia ser o Sangue, né, que é um orixá, ou talvez o auxiliar dele, que é o Aroni, porque em algumas versões eles são até o mesmo, né? Em outras versões são duas entidades diferentes. E esse Aroni, ele é representado com uma perna só, né? Ele seria um espírito protetor da natureza, ele é meio que um elemental da terra, assim, né? Muito poderoso, inclusive, né? E ele tem essa aparência, então faria algum sentido, talvez, essas pessoas escravizadas com origem africana tenham misturado, feito um sincretismo ali, né, dessas fés, que a gente sabe que aconteceu, né? O sincretismo, por exemplo, do candomblé e do catolicismo, né? A Umbanda é isso. A Umbanda o sincretismo é o quê? Essa junção, né, de duas fés diferentes, porque a gente sabe que, infelizmente, essas pessoas não podiam professar sua fé, né? Eram proibidas. Então, elas estavam, entre aspas, professando a fé católica, para quem olhasse, mas sem deixar, né, de realizar seus costumes, né, sem professar sua própria fé ali internamente. Daí que a gente vai ter o Ogum sendo comparado com São Jorge, por exemplo. Todos os orixás têm os equivalentes, né, nos santos católicos. Então, isso aí poderia muito bem ter acontecido também com as crenças indígenas. Então, se já existia essa crença de alguém, alguma entidade ali indígena que rondava aquela região ali, eles podem muito bem ter usado
essa história que eles já conheciam daquela região ali e feito um sincretismo com uma coisa que eles já conheciam de antes de chegar no Brasil. Até para proteger a própria religião, né? Às vezes eles estavam se referindo exatamente à entidade, à crença deles, mas aí usava de uma outra ali, né? No caso dos indígenas. Usavam outro nome, né? Usavam outro nome, né? Esse orixá, Ossain, né? Hoje na religião do quem professa a religião do candomblé conhece, ele é bem conhecido, né? E ele realmente tem essa característica muito marcante, né? Ou ele ou o seu auxiliar ali, ou quando a história é contada, eles são um único. Ele não tem uma perna por causa de um raio lançado por uma outra entidade com quem ele estava em guerra, né? Então, para justificar a ausência dele dessa perna. Para mim, esse é um dos candidatos principais, né? Que, poxa, essa é também a característica mais marcante do Saci, né? Então, podia ter juntado esses dois elementos aí para chegar no Saci que a gente conhece hoje em dia. E só que eu também pesquisei alguns outros candidatos, né? Para ser essa entidade a qual eles se referiam, né? E eu já vou deixar bem claro que, pelo menos na internet aqui, as fontes não são tão numerosas, não. Tá? Quando você pesquisa religiões de matriz africana, vai sempre aparecer, acho que na verdade são do Brasil, né? A Umbanda e o Candomblé, que tem origens africanas, mas na essência, assim, já foi muito mudada, né? Então, não tem tanta fonte aqui. E eu pesquisei principalmente em cima das religiões, das crenças dos países Angola, Congo e Moçambique, que eram um dos principais países dos quais os escravizados eram trazidos pro Brasil. E um que eu achei bem interessante, ele é chamado de Nikisi-Taiwamin. Ele tem vários nomes, esse é um deles, eu escolhi o nome mais fácil para pronunciar aqui. Tá? E ele é o dono das matas, dono dos animais, né? Tem sempre essa figura do protetor da floresta, e ele é conhecido como um exímio caçador, né? Conhecido como o caçador de uma flecha só. Se ele só tem uma flecha na aljava dele ali, na bolsa dele de flechas, ou se ele só precisa de uma flecha para acertar qualquer alvo, aí eu deixo a criatividade da galera, mas não sei, talvez essa coisa da uma flecha com o tempo, com essa mescla de elementos de várias culturas e tal, talvez tenha virado uma perna só. Pô, tô devaneando demais? Talvez, mas aí eu deixo a criatividade, tô trazendo aqui os candidatos para serem essa junção. Na Umbanda, ele é conhecido como Oxóssi. Acho que esse nome é muito mais conhecido aqui pra nós brasileiros. Isso eu conheço. Exatamente, por isso que eu falei o nome não conhecido dele primeiro, para depois o pessoal, tá falando de Oxóssi, né? E no catolicismo tem esse sincretismo aí como o São Sebastião, mostrando aí novamente essa fusão, essa assimilação que acontece entre as religiões e culturas. E a gente falou aqui de duas entidades que tá mais relacionada, a gente tá trazendo a ideia de estar mais relacionada com o aspecto visual do Saci que a gente conhece hoje, né? Mas tem um outro que talvez descrevesse, assim, a personalidade, essa coisa meio arisca e tal, né? Um que se encaixaria bem é conhecido como Exu, que é cultuado pelo povo Iorubá, tá? Essa é uma etnia presente em vários locais da África, incluindo a Nigéria, e algumas fontes afirmam também que no Congo, né? Que a gente sabe que foi um grande exportador de pessoas escravizadas, né? Aqui no Brasil, essa divindade vai receber o nome de Exu. Olha aí, mais uma vez, tá tendo aqui aquela troca de nome. Exu, acredito que... A cultura iorubá já é bem mais conhecida da gente aqui, né? Sim, exatamente. Então, o Exu acho que é um nome que o pessoal tá mais familiarizado, né? E, pô, já vou deixar bem claro aqui, ó. Existe uma diferença grande entre Exu Orixá, que é esse que eu tô falando aqui, e Exu Catiço ou Exu de Umbanda. Poxa, eu não sou conhecedor da religião umbandista, do candomblé, não sou um conhecedor. Então, pô, solicito aí, peço humildemente que nossos ouvintes que professam essa religião ou que entendam sobre o assunto, pô, fala lá, não, a diferença é essa e tal, eles são nesses seguintes aspectos, tá? Mas no momento eu tô falando de Exu Orixá. E a autora Aline Speroni, num livro chamado As Religiões Afro-Gaúchas, ela vai trazer uma citação que descreve bem esse Exu. Ela diz o seguinte: Exu tem um caráter suscetível, violento, irascível, astucioso, grosseiro, vaidoso, indecente, de modo que os primeiros missionários, espantados com tal conjunto, assimilaram-no ao diabo. Pô, então tem tudo a ver com essa ideia que a gente tá trazendo de um Saci endiabrado, visto com maus olhos, né? Então talvez esse aqui seja um candidato, né? Ou os três juntos, né? Tudo juntou numa coisa só pra formar esse Saci. Todos os três candidatos juntos formaram o Saci que a gente conhece hoje. Muito interessante também nessa entrevista que eu citei com o Ale Santos, ele fala uma coisa interessante. É para justificar
essa ideia de que o Saci deve ser reconstruído, ele fala justamente que a figura do negro inteligente, ela é muito complexa. Infelizmente, pro europeu, o negro inteligente sempre é retratado como um safado, um malandro. Tira vantagem, né? É esperto. Tira vantagem dos outros. Não é inteligente, exatamente. ele é esperto, né? E assim, ele fala que dentro das histórias tradicionais africanas existem muitos exemplos, né, de entidades e de personagens, de heróis que são pessoas muito inteligentes que, assim como em outras culturas, eles são inteligentes, são criativos, né? De uma maneira muito positiva. Um exemplo é o Anansi. O Anansi, ele é tão popular que ele... Você lembra do Super Choque? Ele aparece no Super Choque. É mesmo? Tem um episódio que o Super Choque vai para um país na África, eu não lembro qual exatamente. Eu acho que é Gana, não tenho certeza. Eu sei que o Anansi, ele é muito conhecido em Gana. E o Super Choque vai para lá e ele conhece um super-herói local, que é o Anansi. Ele tem poderes de aranha. É muito diferente do Homem-Aranha, tá? Sim. Não tem nada a ver, mas assim, ele tem muito mais a astúcia, assim, sabe, da aranha e tal. E é muito interessante, e esse é, na verdade, uma deidade, né? De uma religião muito antiga. Inclusive, ele aparece também no Deuses Americanos, aquele livro do Neil Gaiman, que inclusive é muito bom. Tem adaptação pra série lá no Prime Video, vocês podem ver. Tem uma participação dele muito boa. Inclusive, tem uma cena, logo de entrada assim, do episódio, que ficou muito marcada pra mim, que o Anansi aparece para pessoas que estão sendo justamente traficadas, né? Africanos que estão sendo levados num navio, né? Estão sendo levados para os Estados Unidos, por holandeses. Logicamente, para serem vendidos como escravos, né? Nos Estados Unidos da época. E um dos prisioneiros faz uma prece para Anansi e ele fala que não tem nenhum presente para ofertar para ele, que ele tá amarrado, por isso ele não pode fazer as danças típicas, né? Mas que ele implora que o Anansi apareça para salvar ele. E o Anansi aparece como um homem, logicamente um homem negro, trajando um terno muito bonito, sapatos lindos, né? E ele chega pra eles, cara, e ele faz um discurso, assim, que é de cortar o coração, mas é muito forte. Fala várias coisas, eu não vou ficar falando o discurso todo aqui, até porque eu nem lembro, né? Assim, eu tô impressionado que tu já lembrou um monte de coisa. Quando tu falou Super Choque, eu fiquei assim, eu lembro, eu vi esse desenho. Tu falou, tu lembra do episódio tal? Eu falei, pô, peraí, também não, né? Minha memória Mas ele fala, eu vou falar aqui mais ou menos o que eu lembro, né? Mas ele chega e fala pra eles assim, vocês ainda nem sabem que vocês são negros, certo? Vocês acham que vocês são só pessoas. Mas o que você não sabe é que esses holandeses que estão aqui em cima, ele aponta-se para assim, apontando pro convés do navio, né? Esses holandeses que estão aqui em cima decidiram que eles são os brancos e vocês são os negros. E que vocês são inferiores a eles. Agora vocês vão para os Estados Unidos para servir até morrer. E os seus filhos também, seus netos também, para sempre. Aí tenta convencer eles a subir, a tentar se libertar, matar todos eles que estão lá em cima e tacar fogo no navio. Aí um dos prisioneiros fala assim, não, mas pera, se a gente tacar fogo no navio, a gente morre. Aí ele fala, meu filho, você ainda não entendeu. Vocês já estão mortos. Caraca. Entendeu? Cara, isso aí chega a arrepiar-se. É muito pesado, cara. É muito pesado. Pesado. E cruelmente é verdade. Né? A partir do momento que ele já tá escravizado ali, é sinistro, cara. Muito cruel isso. Então, cara, assim, você vê que a gente pode sim representar personagens de uma cultura diferente, de uma etnia diferente, de maneira muito respeitosa. Entendeu? Você imagina, a gente tá aqui... Por que eu falei disso? A gente tá aqui falando que muito provavelmente essa entidade que foi capturada por um garoto de 9 anos é baseada numa entidade comparável ao Anansi que eu acabei de falar. Você vê a diferença de uma entidade sendo representada com um mínimo de respeito numa obra. Tá entendendo? O peso que ela tem. Aí que eu quero chegar. Então, cara, o Anansi, ele é um desses que seria um trickster, né? Seria um cara inteligente que resolve os problemas dele de uma maneira muito inteligente, inventivo, criativo, né? Como seria, por exemplo, o Loki na mitologia nórdica, sim. né? Que
que tem um outro peso, né? Ele não é visto com deboche, porque é de uma cultura europeia, né? Então, assim, a maioria dessas culturas, a maioria dessas religiões muito antigas tem essa personalidade ali, né? E essa podia ser a nossa. O Saci poderia ser o nosso equivalente do Loki, do Anansi, poderia ser o nosso equivalente brasileiro. E depois de Sítio do Pica-Pau Amarelo, Monteiro Lobato racista, Jati de Aterê indígena e os orixás africanos, meu amigo Bruno Campos, depois de toda essa conversa, o que você acha? O Saci de Monteiro Lobato reforça o racismo? Meu amigo Felipe Sampaio, eu acredito, e tenho certeza que você concorda comigo, que esse é um assunto bem profundo. Bem profundo, a gente está trazendo cultura, a gente está trazendo religião, a gente está trazendo racismo. E poxa, vou ser bem honesto, eu não me sinto com jurisprudência para definir uma opinião sobre isso. É muito complicado, eu acho que vai além do meu conhecimento falar. Eu acredito que o Saci, essa figura de Monteiro Lobato, ele foi sendo construído, né, durante todo esse período, desde o Brasil colonial, passou pelo Brasil Império, teve toda essa junção dessas características de religiões, de culturas diferentes e tal, e ele foi consolidado, não sei se consolidado é a palavra, mas eles chegaram no Saci Pererê, que foi de Monteiro Lobato. Existe essa situação, essa questão que a gente trouxe, que foi pode ter sido de um imaginário popular que não representava a cultura local, né, a questão do inquérito ali. Eu acho que fica muito nebuloso. Eu acho que fica muito nebuloso eu chegar aqui, ter a presunção de chegar e falar, não, o Saci que a gente assistiu no Sítio do Pica-Pau Amarelo, ele reforça o racismo. Eu acho que, na verdade, a questão é que no Brasil existe um racismo estrutural, sabe? Independente do Saci, toda vez que a gente coloca uma pessoa afrodescendente, uma pessoa negra, numa situação que pode ser encarada de forma pejorativa, isso tá, sim, reforçando esse racismo estrutural do Brasil, por causa de todo o nosso legado escravagista. Só que, em específico, o Saci, só a figura única dele, figura pontual, eu acho que fica difícil de dizer. Não, ele sozinho consegue reforçar esse racismo estrutural. Hoje eu peço perdão por não ter trazido aqui uma coisa tão pontual, tão consolidada. Sim, não! Hoje eu trouxe um talvez aí. Dessa vez não me sinto tão preparado. Né? É muito complicado. É muito complicado. Até porque a gente tem que falar aqui que a gente não tem lugar de fala, né? Nós não somos pessoas negras, né? Pra começar. E, cara, eu acredito que o Saci, como você falou, o Saci por si só, não. Eu acho que não, tá? Mas eu acho que ele foi usado pra reforçar o racismo. Eu acho que é muito bonito a gente ver, assim, um personagem que nasceu de uma cultura oral, que tem elementos afrodescendentes, elementos nativo-brasileiros, né? De indígenas. E também, a gente não explorou tanto aqui, mas supõe-se, né, até que essa questão do gorro mágico dele, entre outras coisas, tem raízes europeias até, tá? De mitologias europeias, de cultura portuguesa e tudo. Mas assim, eu acho que não é tão relevante. Mas não por ser europeia, mas assim, porque era só isso mesmo que a gente tinha pra falar. É muito pontual, é só gorro. É muito pontual, E é muito assim, talvez, suspeita-se, entendeu? Sim, então, sim. Eu particularmente não achei muitos indícios que fossem tão importantes assim. Mas está registrado aí, né? Na minha opinião, eu acho que é um personagem que ele tem tudo para ser extremamente interessante, ele tá? Só que ele foi retratado em certas obras de maneira pejorativa. E essa é a questão. Ele não é o problema é como ele foi retratado, assim como vários outros personagens negros durante toda a história, principalmente nas histórias de Monteiro Lobato, que evidentemente era racista, tá? A gente tem muitas outras releituras do Saci, né? Assim, e que bom que temos, né? Nas pesquisas eu achei até uns canais aqui, um canal no YouTube que eu achei muito interessante, que é justamente sobre isso, se chama Coletivo Fora da Garrafa. Eu
recomendo que vocês vão lá, dêem uma forcinha pra eles também. Eles têm um conteúdo legal e é justamente sobre isso, sobre reconstruir o Saci, né, tirar os estereótipos que são pejorativos, né, e difundir ali a parte boa dessa história, né, a parte legal da cultura. E, cara, eu acho que é muito interessante a gente ter esse personagem e eu acho muito interessante a gente saber usar esse personagem, tá? Com relação a editar as obras do Monteiro Lobato, por exemplo, cara, eu acho que isso é complicadíssimo. Como eu falei antes, eu acho que em vários exemplos a gente pode sim dissociar, né, separar o autor e da obra. Por exemplo, sei lá, a gente tem muitos outros autores, né, que tem cunho racista. O H.P. Lovecraft, por exemplo, é um muito famoso, né, que era muito racista e tá nas obras dele, só que, por exemplo, tirando alguns pontos que eram muito desnecessários essas visões racistas dele, mas eu acho que o trabalho do Lovecraft, você pode assimilar aquilo ali de forma que, cara, esses personagens são os babacas, entendeu? São os merdas, entendeu? Eu acho que a gente não deve, tipo, não, tudo que tiver relacionado a racismo a gente vai apagar. Então não existe racista. Então nunca houve um racista em nenhuma história. Então você tá quase que ajudando aquele cara que escreveu aquilo, entendeu? Você tá quase que passando pano pra ele se você apaga isso. Tem muitos outros exemplos aqui, não vou ficar até amanhã se eu for fazer isso, entendeu? Mas assim, se a gente extrapolar um pouco, seria como, um exemplo, é crime matar alguém, certo? Assassinato é crime. Então você vai tirar de todas as obras, todos os filmes e séries e livros, você vai tirar os assassinatos, entendeu? Não tem como, você vai acabar com todas as obras que tem algum conteúdo relacionado a racista? Não, só que quando você faz uma obra que tem conteúdo racista pra criança, aí, meu irmão, aí é outra coisa. Aí é outra coisa, tá entendendo onde eu quero chegar? Por exemplo, o Django Livre é um filme incrível do Tarantino e eu gosto muito, e ele representa de maneira nua e crua ali o racismo, entendeu? Você se sente até muito mal e enojado em alguns momentos, mas é importante pra história que aquilo seja difundido. As pessoas não podem esquecer que isso aconteceu, entendeu? Não tá sendo glorificada a escravidão, ela tá sendo relatada ali. Mas nos livros do Monteiro Lobato, a gente está apresentando para uma criança que uma pessoa negra ser chamada daquela forma é natural. Isso é diferente, Então eu acho que assim, ou esse material que tem esse tipo de conteúdo, ele é voltado para adulto, tá entendendo? Ou não tem que ter, meu irmão. Não tem que ter. Ou tira isso aí da grade curricular ali das escolas, ou tem que editar sim. Eu penso dessa forma. Até porque já é domínio público. Quem quiser ler o original, pode ler. Quem quiser refazer essa história, pode refazer do jeito que quiser. Se eu quiser inventar minha história aqui agora e usar esses personagens, eu posso, eu tenho esse direito, que é domínio público. Então, meu irmão, eu não vejo qual é o problema, tá? E no fim das contas, a minha resposta é essa. Eu acho que o Saci não reforça estereótipos racistas. Eu acho que ele foi usado para isso, erroneamente, mas não necessariamente ele reforça. Mas e vocês? O que vocês acham disso tudo? Vocês acham que o Saci do Monteiro Lobato reforça o racismo? Campos, fala pra eles aí, como é que eles podem falar com a gente? Pessoal, a gente quer muito saber a opinião de vocês, né? Às vezes o pessoal tem mais alguma coisa a agregar ao episódio aí, alguma teoria que a gente não falou, alguma outra divindade também que se encaixaria, que é muito legal. Fala com a gente, entra lá no Instagram, @resenhaépica, segue a página, tem um monte de curiosidade que a gente vai postando ao longo da semana. A gente posta também publicações sobre os episódios, toda terça-feira a gente lança episódio. Se vocês estiverem ouvindo o nosso podcast no Spotify, não esquece de seguir o feed, dar 5 estrelas, que isso é importante pra caramba pra nossa divulgação. Se estiverem ouvindo em outro agregador, como o Deezer, por exemplo, não esqueçam de seguir e curtir. Hoje a gente queria dar um salve, mandar um abraço aqui, um agradecimento pro pessoal que deu um feedback recentemente. Matheus Lopes, grande amigo, deu um feedback super legal sobre o episódio A Bomba Atômica Foi um Mal Necessário, em que a gente vai tratar, entre outras coisas, sobre o Oppenheimer, que tem seu nome totalmente vinculado à criação da bomba e que tem um filme aí que acredito que... E a Barbie? Não, exatamente. E o outro agradecimento é o casal Richard e Ariane, também grandes amigos, que deram um feedback sobre o episódio da Barbie.
Viram aí o filme, quiseram ouvir nosso episódio também, então super legal. Pessoal, não deixem de ouvir esses episódios também, que tem muita coisa interessante. Vocês podem fazer um Barbenheimer aqui no Resenha Épica também, vocês podem ouvir, entendeu? Os 2 episódios juntos. E fala qual é o vínculo que vocês acharam, qual o link entre as duas coisas que vocês acharam, porque a gente até agora não achou nenhum. Você puxa... Cara, agora eu vou falar, não tem nada a ver com esse episódio. Nada a ver, mas eu vou falar porque eu esqueci de falar no episódio da Barbie. Eu achei o link entre o Oppenheimer e Barbie. Sabe qual é? Um escritor que fez uma biografia sobre a Barbie, tá? Que foi uma das minhas referências ali, né, de estudo pro episódio, foi o livro dele. Ele escreveu sobre a criação da Barbie, fez uma verdadeira biografia da Barbie, né, muito completa, e ele se chama Oppenheimer, de nada, tá? Essa é a ligação entre os dois. Uau, que legal! É a única ligação que vocês vão descobrir entre os dois, entre Barbie e Oppenheimer. É isso. Se acharem mais alguma, manda pra gente. Pessoal, por hoje a gente vai ficando por aqui e até o próximo episódio. Valeu! E a gente não falou de Cidade Invisível, né, cara? Pois é, cara. É uma série que, em tese, representa tanto, né, o nosso folclore, né, tanto a cultura brasileira. É impressionante, cara. Impressionante porque essa série deu uma visibilidade pro Brasil, né? Porque foi muito vista no mundo inteiro, né? A série da Netflix, vocês podem ver aí, Cidade Invisível, muito boa a primeira temporada. A primeira temporada é excelente, a segunda é horrível. Cara, eu não consegui ver mais que 2 episódios. Horrível. Não vejam a segunda temporada, vejam só a primeira. Chegou a doer. O que a primeira teve de maneira, a segunda teve de não maneira. Sendo bem eufemismo aqui. Sendo bem eufemista aqui. Inversamente proporcionais. Inversamente, foi incrível.